Oi, gente, esse é o ArchiCast número 48, meu nome é Adilson, e a gente está aqui hoje para falar sobre planejamento urbano, mas a gente achou que planejamento pode engessar muito, então talvez a gente chame isso de planejar a cidade ou pensar a cidade. Como convidado, a gente chamou o Álvaro Giannini, ele é arquiteto urbanista, trabalhou também na Prefeitura de Juiz de Fora na parte de planejamento urbano. E Álvaro, eu acho que você pode, melhor do que eu, falar sobre a sua experiência aí com planejamento. Ok. Bom, primeiro, olá a todos, né? Legal estar aqui com vocês. Bom, na verdade, eu não trabalhei na prefeitura, eu continuo trabalhando, né? Quem sabe eu aposento daqui a pouco. Eu entrei na prefeitura no século passado, né? No 17, e no IPLAN, na época, né, o Instituto de Planejamento e Pesquisa, né? E praticamente com algumas idas para lá e para cá, dependendo do sabor dos governos, eu tenho trabalhado mais nessa área do planejamento urbano, né? E no SES, né, acabei também indo para as disciplinas ligadas a planejamento urbano e urbanismo. Obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aqui para conversar com a gente. Tá comigo aqui também nossa trupe, Rafael Rodrigues e Lili. Boa noite, Rafa. Boa noite, Lili. Quem quer falar primeiro aí? As mulheres primeiro, né? Adilson. Você acabou de falar, Rafa. É que ele sempre chama nós dois, cada hora ele chama de um lado. Ele faz chama um de cada vez. Mais fácil. Então, boa noite, Lili. Boa noite, Adilson, boa noite, Rafa, boa noite, Álvaro, boa meu noite, querido meu mestre de planejamento. Prazerzão, esse papo vai ser com certeza divertido e vamos todos aprender muito com você. E também tá o Rafa. Fala, Rafa, tudo bom? Fala, pessoal, boa noite Lili, boa noite Adilson, boa noite Álvaro, valeu aí por aceitar o convite, essa loucura nossa aqui, e vai ser muito bom, já tô aprendendo muita coisa lá e vai ser legal. Bom, a gente vai agora então pros e-mails, comentários e outras coisinhas mais. Voltamos para a leitura de comentários e recadinhos e tudo mais. Estou aqui com o Rafael. Boa noite, Rafael. Como você está? Estou bem. Boa noite, Adilson. Por que você está falando mais grosso, Rafael? Você não precisa, Rafael, falar mais grosso. Estamos na era do rádio. Meu Deus, quando a gente inventou de fazer essa brincadeira? Se seu sorriso está amarelo, use Eucalol. Compara minha Calói, né? Nossa, você fez um crossover de anos 80 com anos 50. Como esse povo faz para entrar em contato conosco, Rafael? Manda cartinhas para onde? Basta mandar cartinhas eletrônicas para contato@archicast.com.br. E nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Bom, temos cartinhas digitais em várias ferramentas da internet? Temos sim. Temos aqui um recadinho eletrônico de Lucas Vieira. Cara, vamos ler direito, senão ninguém vai aguentar ouvir a gente, cara. Então, beleza. Bem, recebemos um e-mail aqui da série que a gente fez sobre as casas mais extraordinárias do mundo. O e-mail foi do Lucas Vieira. Muito bom esse cast. É muito bom ouvir a opinião de vocês. Em relação à série, eu praticamente tive a mesma percepção que vocês. Outro ponto é que, na minha opinião, ela não deveria ter esse título. Existem muitas casas bem mais extraordinárias que as mostradas. Como a Casa Cascata, que apesar de ser muito conhecida, mas ainda é extraordinária. E entrando na linha da preservação e construção em lugares mais difíceis. E que seria também um ótimo exemplo. Então, Lucas, a gente concorda com você. Mas como essa série não é especializada no mundo da arquitetura e urbanismo, né, que a gente vive, que é meio fechadinho, eu acho que é uma tentativa também de buscar casas que são para um outro público, senão arquitetos e urbanistas. Então, acho até legal que seja um leque para casas que a gente não conhece também, né? Mas enfim, essa é uma outra proposta. Mas concordamos com você. No site a gente tem comentários aqui dos nossos amigos Zigu e Vitor Godoy. Obrigado por ter comentado e prestigiado lá. Isso aí, abraço pros dois. Temos mensagem no Instagram também, Adilson. Bom, a gente tem um recado da Ana Caroline. Ela fala o seguinte: ótima análise de Le Corbusier. Mais de suas obras, temos Firmity-Verte, uma cidadezinha no interior da França que foi planejada como um complexo
contemplando seus princípios de urbanismo. Temos nele uma unité d'habitation, um museu, uma área esportiva e uma igreja. Vem constantemente tentando ser inscrita como patrimônio da Unesco. Acredito que hoje seja, considerada uma de suas últimas obras. Infelizmente ela é pouco conhecida, mas vale a pena pesquisar sobre. Isso aí. Boa dica, vamos pesquisar e daremos mais notícias. Então, galera, para quem participou, eu vou dar um recado que hoje, na data da publicação desse cast, que é dia 7 de maio, saiu o resultado do concurso da Projetar.org, que a gente, digníssimos Rafa, eu e Lili, participamos como jurados lá na Projetar.org. Parabéns aos que receberam o prêmio, a gente ficou muito contente de participar, e a experiência foi muito rica. Isso, importante falar que é 7 de maio de 2018, né? Porque você pode estar escutando a gente agora, 20 anos depois, já no motel construído, entendeu? Opa! Não é não? Fumando cigarro. Clássica cena de cigarro. Até lá acho que cigarro não vai existir mais, será? Acho que não. Eles vão fumar outra coisa, sei lá. Então, Rafael, é isso? É isso, Adilson. Fiquem agora com mais um episódio para vocês dessa nossa radionovela ArquiCast e seus convidados malucos apontando altas confusões. Puta Porra, meu. Tá falando que né, é o Faustão ou é década de 40, 50? É o crossover. É o crossover. Total. Né? Isso aí. Galera, então até o próximo cast. Um abraço pra todos. Tchau. Eu vou botar aqui uma pergunta muito genérica que a gente fez na pauta aqui. Mas eu acho que a gente pode começar falando da necessidade de se planejar as cidades. Como é que essa necessidade surgiu e qual foi a resposta aí dos seres humanos para tentar ordenar um espaço tão complicado que vai se tornar cidades, né? Bom, eu penso que, lógico que existem várias maneiras de se abordar isso, né? Quer dizer, para quem estuda a cidade, a formação das cidades, né? Você pode detectar algum tipo de planejamento, né? Algum tipo de visão, algum tipo de abordagem, de desenho, desde das primeiras cidades que se tem notícia, o que já se conseguiu, né? Mas a verdade é que a matéria com que a gente trabalha é um assunto em que, a partir, né, da chamada Revolução Industrial, em que as cidades começaram a crescer de uma forma exponencial, né, e começaram a aparecer problemas, eu diria, mais de escala, né? Porque se você pensar problemas como questões sanitárias e tudo existiam em qualquer cidade, desde que a gente entende como é que são as cidades, né? Mas eu acho que é por aí. Na verdade, o planejamento urbano, no meu entender, ele nasce da necessidade a partir do que se começa a detectar uma série de problemas que as cidades começavam a apresentar para a vivência, né, da população. É assim, vou pegar um pouco o gancho do Álvaro aí, dessa questão da detecção de problemas, né? Então, assim, acho que essa ideia de a necessidade de se pensar o seu habitat, o local que você vive e tal, toda vez eu tô muito contaminado com aquele livro Sapiens, eu tento não citar ele. É interessante que ele propõe essa inversão da percepção, né? Que, na verdade, o homem, o Homo sapiens foi domesticado pelo trigo e não o contrário, né? Tipo assim, quando a gente começou a não mais ficar perambulando na terra, a gente começou a concentrar no mesmo lugar. Isso gerou um monte de problema, né? Então, assim, de como, né? Como ter técnicas de plantio, conseguir alimentar, e aí as cidades foram crescendo. Os problemas vão assim, de pensar qual o limite dessa cidade, o limite de pessoas que eu vou ter nessa cidade, né? Os gregos falavam muito disso, para depois assim, como que essa minha cidade vai se conversar ou conectar com outra cidade. Então, isso tudo, eu achei interessante essa colocação do Álvaro, né? De que é uma detecção de problema, porque os problemas foram mudando, né? De um problema que era ter alimento dentro da cidade, para depois um problema de comunicação, para depois um problema de luta, disputa e conquista de território, até chegar num problema aí que a Revolução Industrial trouxe de colocar todo mundo dentro do mesmo lugar fazendo tudo, né? A produção concentrada no mesmo espaço. Nessa perspectiva histórica, realmente assim, pensar a cidade foi, na verdade, pensar nos problemas ou criar os problemas para que eles sejam pensados depois, né? Então, essa maluquice que a gente estava discutindo ali de início, que não tem nem nome, né? A gente talvez tenha que encontrar um outro nome para falar um pouco sobre isso, né? Talvez o período em que esse nome foi criado já não é mais esse período, né? Que ele é um nome criado
num certo período, que é no momento do planejamento modernista, né, que se criou esse nome, quer dizer, ele é datado, né? Talvez ele não seja tão adequado mais, né? Estou ouvindo você falar um pouco isso, que é o seguinte, a gente, enquanto urbanistas, falando de cidade, eu sempre me preocupo com o fato de que a gente tomar um cuidado para não se deter demais nas questões que são da nossa área, né? Que são essas questões físicas, as questões do território, as questões de modelos. Mas, na verdade, isso tudo tem uma sociedade aí, né? Ou várias sociedades no tempo, mas no espaço, né? E que, na verdade, a cidade é o local do conflito da sociedade humana, né? Quer dizer, ela surge na hora que surge a própria sociedade. Quer dizer, a cidade, ela existe a partir do momento em que o homem passa... Né, o homem não, né, o ser humano, né, passa a viver em sociedade, né, ela não nasce depois nem antes, né, como a turma aí dos planejamentos estratégicos adorava falar, ela é o locus desse conflito. Concordo com os rapazes aí nas colocações já feitas. Eu acrescentaria que o próprio nome, né, já que a gente entrou um pouco na questão do termo, e a gente está cheio de cuidado aí, né, para como denominar isso, para não parecer muito antigo ou muito ultrapassado aí nas nossas colocações, mas não me importa muito isso, mas o planejar, né, eu acho que ele denuncia e o termo, o que sempre o urbanismo desejou, e o urbanista, né, o planejador que encarna, e o profissional, né, que vai trabalhar com essa organização do território, o que essa disciplina sempre desejou, que é racionalizar, né, em cima do território, ou seja, tentar organizar de uma maneira racional, um crescimento que era naturalmente, digamos assim, não sei se desorganizado, mas assim, autogerido, né, assim, algo que acontecia de uma forma sem uma mão muito forte ali por trás, né, desde o Renascimento, né, assim, acho que a questão da Revolução Industrial, ela torna toda a questão muito aguda, né, e aí ela traz quase que de uma maneira imediata, né, uma intensificação dos problemas que antes aconteciam talvez de uma forma um pouco mais suave ao longo do tempo. Então, assim, eram problemas que se tornaram muito urgentes, e aí toda essa racionalidade veio muito a calhar. Mas, no meu entendimento, eu acho que essa visão assim, muito positivista de que a gente consegue alterar com a ciência, né, aquilo que acontece naturalmente no espaço, vem desde o Renascimento, né, assim, de uma visão assim, do domínio da razão sobre as cidades, né, do homem ter a ciência do seu lado para poder, com a técnica, né, intervir. A própria palavra planejamento, eu acho que ela retoma muito esse desejo, né, de que a gente consiga, com a técnica, com a razão, trazer uma leitura e uma forma de transformar a realidade que colabore para a sua melhoria. E por vezes eu acho que aí também está o nosso grande problema, né? Que é essa visão extremamente racionalizadora, né? De uma coisa que é complexa, né? Ela não responde da forma que o nosso projeto científico gostaria, digamos assim. Eu entendo assim como quase que natural o planejamento urbano ter surgido da maneira que surgiu. Quer dizer, era aquela história, alguém chegou e falou assim, peraí, vamos organizar essa bagunça, né? Que bagunça era essa? Né? As cidades da Revolução Industrial, em que você tinha uma total falta de condições de vida, né? As pessoas morriam de qualquer maneira, doenças e tal, peste, caramba, papapá. E, obviamente, o seguinte, na hora que isso começou a chegar nas elites, e aí passa esse problema. Porque, como você falou no Renascimento, né? A questão do olhar científico, tudo começa aí, né? E talvez o problema não aparecesse tanto porque também não tinha povo, né? O povo estava lá, quer dizer, nem sabia onde ele estava e disperso. Porto também morria, continuava, mas não era problema. Na hora que pegou essa turma toda e botou no mesmo lugar na cidade, aí começou a ser um problema, e sem saber como resolver. Aliás, não sabe como resolver até hoje, né? Porque o povo continua ferrado, morrendo nas favelas e por aí afora, né? Então, eu, sob esse ponto de vista, eu acho desanimador, né? Você imaginar que as primeiras pessoas que se debruçaram pós-Revolução Industrial foram sanitaristas por isso, né? Porque a questão era sanitária. E ela é até hoje, né?
Ela é até hoje. Hoje mesmo, né? Ontem, não lembro, no jornal estava falando sobre 40% é o número, eu acho, de apenas 40% dos domicílios são atendidos por esgoto no Brasil. Exato. E, né, nós estamos aqui pelejando aqui com essa coisa que não sai, né? Aliás, o nome é esse, né? Saneamento básico. Básico. Pois é. Eu acho que vale uma perspectiva também histórica de que na época da Revolução Industrial, assim, a cidade não era algo muito desejável. As pessoas achavam que viver na cidade era uma coisa meio temporária e que aquilo ali era um problema que talvez não tivesse solução, mas que não era o melhor lugar para as pessoas morarem. Até mesmo o tom, por exemplo, do Arts and Crafts, que veio logo depois que a Revolução Industrial apareceu, era um tom meio de negação da própria cidade. E aí até mesmo o pensamento sobre ela era um pensamento que olha, a gente vai resolver um problema aqui, uma espécie de solução tampão e bora ver o que acontece. Aí depois que vão vir as outras propostas de realmente tentar fazer com que a ideia de cidade-campo, né, porque as pessoas antes viviam no campo, né, se conciliassem de alguma forma, né. E aí, por exemplo, veio a ideia da cidade-jardim, que acompanhou um pouco essa tentativa de unir as duas coisas, né, que eram a princípio díspares. Sim. Mas as cidades eram horríveis mesmo, né. Novamente, não sei se continuam. Talvez continuam sendo horríveis, né? É verdade. Nem todas, né? Assim, várias cidades eram ótimas, assim, esse perfil de cidade, né? A cidade industrial, a grande cidade do século XIX, né? É assim, não, estamos falando disso. Quer dizer, quando você cita aí, eu estou imaginando que nós já estamos num período pós ou na Revolução Industrial. Quer dizer, a cidade já se tornou um lugar muito ruim, né? Nós temos esse histórico aqui, né? Quer dizer, a família real ia para Petrópolis porque tinha uns ares melhores, porque o Rio de Janeiro era uma porcaria, um lugar que não dava para ficar, né? E era realmente, né? Você imagina, esgoto na rua, jogado de qualquer maneira, uma fedentina desgraçada, né? Então, era um lugar horrível mesmo. Do Renascimento, que a Aline comentou, né? Então, ali essa questão positivista. Não que antes do Renascimento a cidade já não tenha sido pensada ou feita, né? Os romanos faziam muito bem as cidades e tal, mas de fato é lá no Renascimento que começa essa coisa estetizante do planejamento, que é um pouco aquilo que também o Álvaro falou dessa crítica atual, né? Planejamento de cidade como algo de desenho, de beleza, e que de fato começa lá no Renascimento, com aquelas cidades ideais, né? Aqueles desenhos das cidades octogonais e tal, que depois acabaram virando os nossos fortes, né? De proteção marítima. E depois isso foi migrando para aquela coisa da cidade barroca. Então as primeiras intervenções eram muito estetizantes, porque o problema de fato do saneamento, da salubridade, ele não era tão agudo, né? Então é aquilo que o Álvaro falou, você não tinha nem noção do que era essa cidade. Aí de fato, quando as coisas explodem, começa aquela multidão de pessoas já não tendo mais uma ruptura total de um sistema de capital, que era o feudalismo, aí depois o mercantilismo, etc., que mudou a estrutura do fluxo de dinheiro. Até hoje a gente está perdido nessa, né? Mas eu acho, quando você fala aí que essa questão do desenho, da beleza e tudo, a partir do Renascimento, acho que a gente não pode perder de vista o seguinte: isso que a gente conhece é a cidade dos ricos, né? Os pobres, esse problema não existia tão grande. Existia, só que ninguém tomava conhecimento, eles morriam. Pronto. A elite estava encastelada, né? Literalmente encastelada. Não tinha contato com isso, né? Então, eu não consigo enxergar, posso estar redondamente enganado, nenhum paralelo quando se fala de cidade no Renascimento e tudo, e o que a gente tem hoje. Porque lá a gente tinha, sim, né, uma série de expressões que ao longo dos anos ficaram muito claras como maravilhosas expressões artísticas, né, tudo, mas eram aquela coisa feita por uma elite para ser essa mesma elite. Hoje, quando se fala em cidade, hoje, quando se fala em planejamento, no papel do urbanista, não estamos de maneira nenhuma, ou pelo menos não deveríamos estar nos restringindo
a uma pequena parcela privilegiada da população. É isso mesmo, e de fato, assim, quando essa insalubridade, isso tudo começou a afetar a produção, né, a produção do capital e acúmulo do capital, aí que, né, foram surgir aí os projetos dos bairros operários, as vilas operárias, e entra nisso que o Adilson comentou, né, dos projetos, cidade jardins e coisas e tal. Na hora que começa a morrer demais e começar a dar problema na produção, é que começa vamos tomar uma providência, né? Bom, se a gente fizer um salto muito grande para a parte histórica, para a gente ser bem objetivo no que a gente quer falar a respeito de planejamento urbano hoje, a gente tem, logo depois da Revolução Industrial, várias ideias de cidades que surgiram, mas o que é interessante é que o paradigma estabelecido aí não foi a cidade Jardim, não foi o Berlage que fez a cidade de Amsterdã e não foi a cidade de Soria e Mata que fez a cidade linear, mas sim o planejamento urbano lá do movimento moderno. E talvez essa tenha sido o principal dogma deixado pelo século XX, né, de como se pensar a cidade. E aí os outros pensamentos vão derivar direta e indiretamente dessa primeira ideia de uma cidade utópica, né? A gente achou que, em determinado momento, a gente tinha que botar a cidade numa caixinha e aí viver dentro dessa caixinha, desse molde. O que a gente pode falar a respeito disso, né? Desse primeiro modelo de cidade, depois dos desmembramentos que teve aí sobre o pensamento de cidade, sobre o planejar aí o espaço que as pessoas vivem. Porque a gente ficou falando lá de Renascimento e depois Revolução Industrial, aí você citou esses exemplos de algumas intervenções que foram, assim, elas foram muitas vezes até esquecidas depois pelo movimento moderno, né? Coisas que o Cerdá pensou, né? Que inclusive é um dos fundadores dessa disciplina urbanística, né? Foram meio que deixadas de lado por uma visão muito heróica, né? De resolver os problemas em grandes projetos de mobilidade, etc e tal, que estavam todos articulados num desenho límpido, branco e puro, né? E eu acho que aí entra um pouco a questão agora dos planejamentos, que os planejamentos vêm meio que sobrepondo isso, tentando diagnosticar e resolver e descrever a cidade que já não estava sendo mais resolvida por esses desenhos modernistas, né? No Brasil, em especial, muitos planos na década de 60, 70 são feitos e são engavetados e nada consegue sair do papel, né? Por exemplo, tem o plano do Oxíades lá no Rio de Janeiro, né? Das linhas, né? Só saiu a linha vermelha e a linha amarela, porque era difícil colocar isso em prática, né? E aí, acho que com isso começa a surgir essa ideia do planejamento que está meio que dentro aí dos planos diretores. Não sei se o Álvaro pode me corrigir, eu complementar se a gente pode entender o surgimento desse modelo de planejamento aí, quando as coisas já, através do desenho, já não estavam dando certo. Bom, eu não sei, eu tô achando ótimo que o Adilson tente disciplinar esse troço, né? Porque senão nós vamos tudo quanto é lado. O Adilson, dorme aí não, tá? Tá, tô aqui. Tamo aí. Tamo junto. Tentando ter uma visão desse caminhar do planejamento e do desenho, né, urbano. O que me parece muito é o seguinte, que as cidades continuaram crescendo e de maneiras muito diversas, dependendo do país, do continente e tudo, apesar de todas as tentativas dos esforços dos urbanistas de desenhá-la, né? Porque se você pegar, por um lado, né, não, porque o urbanismo modernista, ele imperou e tal, papapá, e depois a gente, do final do século passado para cá, só faz fazer críticas a ele, né? Agora, também, se você olhar o conjunto de cidades no mundo, você vai ter que estar catando esse modelo que aparentemente seria o grande, no qual todos se submeteram. Não sei se é exatamente isso, né? Porque o desejo dos arquitetos, toda a teoria dos urbanistas e tudo, o que a gente não pode, e eu acho que muitas vezes esquece, que elas estão inseridas em sociedades com questões políticas, com questões sociais, e que muitas vezes se utilizaram até desses instrumentos para outros propósitos, né? E não aqueles que o arquiteto urbanista estava lá achando que estava criando uma nova sociedade, mas não estava criando nova sociedade nenhuma, né? Quer dizer, o movimento moderno no início do século passado nasceu achando que era uma outra sociedade, enquanto isso tem uma Primeira Guerra Mundial, destrói todo mundo.
Depois passa um pouquinho, dá uma respirada, outra guerra mundial acaba com tudo. Quer dizer, não tinha nova sociedade nenhuma surgindo a partir do desenho. Existia também uma certa ingenuidade, né, a respeito do que seria a cidade, de como é que as pessoas se comportariam a partir do momento em que isso era planejado. Aí planejado com toda a mão pesada, né, que existia quando se pensou a cidade para a época, né? Que se achava que tinha que ter essa mão pesada, né? Eu não sei, Adilson, se realmente ingenuidade seria o melhor termo. Na verdade, havia um grande desejo, um grande propósito e haviam uma série de questões que levavam você a crer que poderiam estar diante de um novo mundo, né? Quer dizer, temos que lembrar todas as descobertas, né? As invenções e, vamos lá, né? Energia elétrica, blá, 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 que, peraí, o mundo agora é outro, nós vamos ter uma outra sociedade. Em vários momentos do século XX, se acreditou que a tecnologia, né, e as grandes descobertas iam diminuir a carga de trabalho do ser humano, né, ia melhorar a vida de todo mundo. Então, nada disso, né? Nós viramos século, nada disso aconteceu, né? Pelo contrário, nós estamos aqui às 10 horas da noite trabalhando, né? Por causa da tecnologia, inclusive. Exatamente. Se não tivesse ela, a gente estava em casa dormindo já, né? Mas eu queria pontuar uma questão que eu acho que é fundamental, é isso um pouco que o Álvaro falou, que a gente sempre tem que trazer o contexto, e aí também, no caso, essa questão do contexto político, e toda a questão de classe, né? Assim, não só de luta de classe, mas assim, que é o que a gente faz em cidade, uma disputa de território desde todo sempre, né? E o planejamento, como qualquer outra forma de organização ali espacial, ela está sempre tentando equilibrar essas forças, né? No movimento moderno, não foi diferente. Então, acho que assim, é uma questão de ocasião. O Álvaro tocou aí na questão das guerras, né? Então, assim, o pós-guerra, ele foi fundamental para que essa visão pragmática de cidade, né, que o movimento moderno conseguiu sintetizar, fosse implementada, se não implementada em massa, porque enquanto cidades modernistas puras a gente tem poucos exemplos, mas pelo menos do ponto de vista da diretriz de como organizar o espaço, isso foi sim quase que uma visão predominante por muito tempo aí, né? E no meu entendimento não era muito diferente de outras épocas, assim, né? Essa visão de que a técnica pode resolver os problemas de organização de uma sociedade. Mas tem também, eu acho, uma questão política, né? Que assim, um projeto moderno de cidade, ou seja, que envolve um planejamento bastante intervencionista, né? No sentido de dizer o que pode, o que não pode, né? Assim, toda a questão do zoneamento funcional, né? Que é um zoneamento muito restritivo, entre outras questões, necessita de uma presença do Estado muito forte, né? Então, eu também vejo um movimento, uma evolução da questão do planejamento, sempre também muito acompanhado dessas questões de projeto político de cidade e de sociedade que estão imperando. Acho que a gente pode retomar isso um pouco quando entrar na questão do planejamento estratégico, que seria talvez aí o representante, né, de uma visão mais neoliberal de cidade. E aí Barcelona é bem esse exemplo. Mas no movimento moderno, assim, qualquer projeto, né, assim, mais positivista e mais racionalista, ele depende de uma intervenção do Estado organizando essa estrutura de acordo com aquilo. Ele não pode deixar a cidade por si só, né? Porque senão você não realiza esse controle. Eu acho que esse é um dos principais dilemas hoje do planejamento. Eu acho que a questão vamos chamar a questão política, quer dizer, que na verdade é a questão da dominação do poder e econômica, né? Também, né? Do capital, ela que está por trás. Na verdade, assim, como diz, acho que foi o Pedro Novaes que falou isso, ele não está por trás, não, está à frente. Está na frente. Né? O poder econômico está por trás. Está por trás nada, está na frente, está aí na cara de todo mundo, entendeu? É ele que comanda. Então, o arquiteto, o urbanista, aí talvez o Adilson, o ingênuo, aí pode entrar de uma maneira, vamos dizer, só para ser radical ou ser enfático, né? Quer dizer, o urbanista fica lá, eu estou sonhando com isso aqui, e o cara lá está vendo em que ele pode aproveitar, porque a gente sabe muito bem que o planejamento urbano, o racionalista, do zoneamento e tudo, ele serviu para a questão do mercado imobiliário, ele serviu para se trabalhar com a valorização das áreas, né? Ele serviu e serve ainda a especulação
imobiliária, né? Ele serviu para criar a cidade, a segregar a cidade, né? Em lugares melhores, lugares piores e tudo, né? Então, quer dizer, o mercado, o capital, ele sempre... É como que se ele ficasse de olho, ele estudasse bastante e pegasse as ideias e fosse usando a seu favor. Você lembrou aí a questão aí do neoliberalismo, que aí está a questão do planejamento estratégico, né? Quer dizer, é uma outra forma que o capital... Olha, essa coisa aí da regulação urbana está começando a atrapalhar. Então, olha só, vamos ser contra agora. Não, esse negócio não serve mais. Então, vamos inventar uma outra história, porque nós precisamos fazer essa dinâmica funcionar. Que dinâmica é essa? É a dinâmica do capital, porque os pobres continuam pobres do mesmo jeito, ferrados, cada vez mais. Talvez isso, a gente pudesse estar caminhando, como caminhou, né, no período pós-Segunda Guerra, né, naquele famoso aí, o tal do modelo keynesiano. 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 Álvaro estudou, fez dever de casa. Tinha o entendimento de que o Estado, né, precisa regular, precisa trabalhar para a diminuição da desigualdade, né, os direitos sociais das pessoas. Quer dizer, essa coisa foi indo bem até o momento em que começou a atrapalhar muito o capital, né? E aí, obviamente, na hora que você acaba de derrubar uma grande pedra no seu caminho, que era o mundo socialista, então, peraí, agora é a nossa hora. A gente pode, aí talvez aí nós, como arquiteto e urbanista, corremos muito o risco de continuar fazendo esse papel meio ingênuo, né? Ou como se dizia muito na época da ditadura, o inocente útil, né? Que ele pensa pra cacete e aí o capital vai lá e usa as ideias desse cara, as que servem para ele. Porque nenhum arquiteto, nenhum urbanista sério pensou em ter uma cidade partida, né? Como disse o Camila, né? Sempre pensou numa sociedade mais igual. O que a gente está falando é que, assim, por trás de todo planejamento existe uma sociedade, existe um governo, existe um mercado, né? Assim, existem forças, atores sociais que estão desempenhando seu papel, disputando esse território. A gente falou muito da questão da Revolução Industrial e no Brasil, isso, né, no nosso auge urbano, tem a ver com a questão do êxodo rural. Então, daquela distinção campo-cidade que por muito tempo também pautou as políticas de planejamento do território, né? Hoje em dia você não tem mais isso, né? O Brasil é 80% urbano, você não tem mais separação entre campo e cidade, né? Então o planejamento ele tem que lidar com outras questões, ele não tem um território muito claro onde ele vai atuar, né? E isso também eu acho que é uma questão que dificulta os seus instrumentos, que são instrumentos ainda muito pautados, né, nessa época em que essas distinções eram mais claras, né, você conseguia definir melhor o que era um perímetro urbano ali propriamente, onde você atuava e tal, né, assim, falando de uma forma mais geral. Mas todo o projeto de cidade tem ali por trás uma ideologia política, né, assim, e isso ao longo da história, né, da cidade, sempre foi, de certa forma, uma disputa de território ali, uma luta entre as benesses da cidade, né, a cidade era um lugar desejado, né, os ricos sempre tiveram, né, criaram ali a cidade, foram os que chegaram primeiro, depois vem de fato os pobres querendo também, olha, lá tem mais oportunidade de emprego, tem mais isso, então vamos também. E chegam, né, nas cidades brasileiras sem qualquer estrutura minimamente, né, elaborada para receber essa quantidade de gente toda, né? Então a gente sempre foi desigual, né? Em nenhum momento foi igual. Nunca foi igual, né? Então a gente está sempre correndo atrás. Aí eu acho que é um ponto de partida que talvez fosse muito interessante, muito frutífero para nós. Tudo bem, nós podemos aqui discutir infindavelmente as questões das teorias urbanísticas e a formação das cidades, blá, blá, blá. Ok, bacana. Agora, qual é a questão? A questão é que nós somos uma sociedade extremamente desigual e também isso não é característica exclusiva nossa, né? Nós vivemos num mundo em que tem desigualdades enormes, né? Mas nós vivemos nisso aí e que eu acho que o papel do urbanista é trabalhar para que e tentar colaborar, contribuir para que se possa diminuir essa desigualdade. Ou seja, o planejamento urbano e o papel, no meu entender, do urbanista não é fazer nada que se refira às classes dominantes, porque elas estão muito bem obrigadas. Vamos lá, quais são os nossos instrumentos? Ainda são os planos diretores e os instrumentos do Estatuto da Cidade. Então vamos lá, vamos tentar entender melhor. Aí, Lili, tentando fazer um gancho com o que você falou, é o seguinte, eu agora até
depois dessa experiência novamente, né, do plano diretor, né, é hora que eu me pergunto se nós não estamos ultrapassados, né, nós não estamos jurássicos, ainda tentando entender a cidade em cima dos perímetros urbanos, essas coisas mais, enquanto que o negócio já mudou, e que a sociedade é diferente, e que a dinâmica já é diferente, né? Talvez a gente não esteja compreendendo muito bem, não. Vou tentar botar aí uma ordem. Não uma ordem, mas um ponto de vista histórico. A Lili falou uma questão da questão política e da questão econômica que sempre nortearam aí a produção do espaço urbano. Se a gente for ver a perspectiva histórica do Brasil, tem algumas questões interessantes. A primeira ideia de se planejar um espaço urbano começou lá com a ideia de copiar o que acontecia em Paris, né, que é a Haussmannization do Rio de Janeiro, a troca, por exemplo, da capital de Minas Gerais, que vai de Ouro Preto para Belo Horizonte, que é uma cidade planejada. Então, a princípio, você tinha um modelo que era um modelo mais estético de cidade e que foi tentado implementar no Brasil. E, curiosamente, a gente está falando aqui de cidade moderna e tudo mais. Curiosamente, o Brasil foi um dos únicos países que realmente construiu uma capital que seguiu as diretrizes da chamada Carta de Atenas, que é a cidade modernista proposta por Le Corbusier. E aí o que é interessante, historicamente, é que logo depois da criação de Brasília, veio essa preocupação de se pensar a cidade no Brasil. Veio a necessidade de criar planos diretores, de se pensar numa cidade e tudo mais. Existem outros segmentos entrando, mas é o movimento da reforma urbana, eminentemente dos arquitetos urbanistas, né? Quer dizer, nascido lá na década de 60, que é quem conduz toda essa discussão de planejamento e plano diretor. Já com outra visão. Que também, de alguma forma, valoriza a posição do arquiteto urbanista enquanto cara necessário para cidades também, né? Não, sem dúvida. Tanto é que ele continua sendo o protagonista, vamos dizer assim, mas o movimento, e aí sim, realmente, não é à toa que Brasília é um marco, né? O IAB, né, protagonizou uma série de discussões muito interessantes, né, que é a arquitetura pós-Brasília, né? Foram produzidos uns 3 volumes de entrevista com diversos, né, com quase todos, né, os principais arquitetos urbanistas no Brasil, né? Houve toda uma grande discussão a partir da reflexão de Brasília, né? E englobando a isso, sim, uma outra visão, entendendo que outros atores deveriam entrar nessa discussão, né? O que hoje para nós é muito consenso, né? Que o planejamento urbano é multidisciplinar, que uma equipe de planejamento é multidisciplinar, isso começa a tomar força lá, né? Eu acho que o movimento de reforma urbana, e que, logicamente, ele foi combatido e foi totalmente jogado no ostracismo, né, no período da ditadura, é óbvio, porque não interessa, né, essa discussão de envolver a sociedade, de diminuir as diferenças, não interessa essa discussão, né? E aí ele foi muito, muito bombardeado, foi esquecido, etc. Ressurgiu nos anos 80, justamente no bojo dessa redemocratização, né? Mas mesmo assim foi extremamente bombardeado, né? O Estatuto da Cidade, ele deveria estar na Constituição. Era o desejo de todo esse movimento, né? E ele se reduziu àqueles 2 capítulos, né? Os 2 artigos, né? 181 e 182, e depois, só 13 anos depois, é que se conseguiu aprovar o Estatuto da Cidade, né? O que eu acho importante é que mas foi um movimento que extrapola a nossa área, né? Assim, isso que eu quero dizer, assim, ele foi, de fato, apoiado por diversos movimentos sociais de diversas áreas, né? Então, foi um movimento conjunto da sociedade civil, né? Promovido pela sociedade civil organizada, né? Em prol de melhorias da qualidade de vida, né? E, em consequência, da qualidade de vida urbana. O urbano entendido aí como o ambiente dessa sociedade. E foi uma associação que nunca mais, quer dizer, não sei se ela nunca mais se desfez, mas ali a coisa foi amarrada de uma forma assim, olha, por que tem que se discutir cidade? Cidade e sociedade são a mesma coisa. Então, assim, quando você está tratando de planejamento de cidade, você está tratando de sociedade. Né? Assim, o Estatuto da Cidade, ele acaba sendo um instrumento aí normativo. A Constituição já previa, né? Assim, ali já amarrava alguma coisa, depois vem o Estatuto
Estatuto da Cidade para oficializar isso, por isso que ele é tão importante, né, para a gente também, faz essa associação de forma legal, né, que é a função social da propriedade, né, a própria função social da cidade, a questão do direito à cidade também, ou seja, de todos terem o mesmo direito àquele espaço. Então começa a normatizar isso e isso ter que ser detalhado em diversos instrumentos de regulação e controle do espaço que reflitam esse objetivo, que é um objetivo que preza essencialmente pelo coletivo e não pelo projeto de cidade estética e tal, né, assim, que atenda aquilo, independente da questão da técnica, né, assim, da razão pura ali sobre o território. Deve ser essencialmente um instrumento que busque justiça, né, justiça social ali de alguma maneira. Mas é a última coisa que a gente vê acontecer, né, assim, e ser discutido. Será? Será o quê, Rafael? Não, eu tô quieto aqui, tá um tempinho já. Mas então fala, né? Eu quero que ele fale agora. Fala a sua perspectiva Rafael. aí sobre essas discussões que apareceram depois de Brasília, a criação do Estatuto da Cidade. Fala aí sua opinião. Assim, a sua colocação sobre essa historicidade que você colocou de Brasília e tal, que, né, o Álvaro complementou aí com esses movimentos de reforma urbana, né, e que na verdade são movimentos que acaba que a gente volta lá naquele ponto, né, sempre da cidade dual, né, da cidade extremamente dividida, e que mesmo esses movimentos de reforma urbana, claro, eles têm essa visão romântica aí que a Lili tá colocando, né, que tudo veio da sociedade civil, organizada. Eles sabem que não é bem assim, né? Foi um momento que foi. Que passou, já era. Não deixa de ter. Passou. Tem que correr atrás do cavalo de novo. Desejo da Lili do que na realidade. Não, isso foi, já não é, concordo que já não é. E aí essa questão dessa regulação urbana e tal, então entra um pouco nessa questão de que se entendeu que em um determinado momento você precisava organizar e ordenar o território, né, sobre diversos aspectos relativos à moradia, transporte, mobilidade, sem essa visão clara de desenho, de estética, que a gente está falando aí da superação desses movimentos de desenho, de transformação de desenho urbano, mas para uma tentativa de organizar o território. Na medida que você tentava organizar o território, ele já escapava pelos dedos, né? E em contrapartida surge uma visão também que não tem a ver tanto com organização e reordenação do território, que é assim de monetização desse território, que é a visão, vamos dizer assim, do planejamento estratégico, que é amplificar a organização da cidade não para o seu interior, mas a relação que ela vai fazer com as outras e com o mundo, como ela vai atrair mais investimento. Que assim, é uma maneira bem grosseira, né? O dinheiro que circula no mundo é o mesmo, né? Ele só vai mudando de lugar, mudando de posição, né? A gente tá vendo o nosso dinheiro tudo indo embora agora, né? E realmente, aquilo que, reforçando a fase do Pedro, né, Novaes, essas coisas, a política, essas coisas não estão por trás, elas estão na frente das transformações. Então essa discussão entre a cidade que busca se organizar e aí pegando essa fala do Álvaro, né, que realmente nós como arquitetos urbanistas temos que tentar aí correr contra a maré para uma cidade mais equalizada, né, assim, essa vai ser a nossa briga constante. E aí sempre eu fico com a pulga atrás da orelha quando eu vejo a nossa classe olhando sempre mais para a direita do que para a esquerda. Então tô jogando polêmicas, vamos lá, polêmicas. Porque eu acho que, vamos tentar olhar do ponto de vista direita e esquerda, mas do ponto de vista do que isso significa em termos de política urbana. Né? Pública então, urbana, assim, é traduzir isso para uma questão de política urbana. Então, ou seja, o olhar mais para a direita do meu entendimento, ver se eu entendi direito, Rafael, é a questão mais voltada a uma visão mais liberal e de regulação do próprio mercado, né? Ou seja, um Estado menos intervencionista, né? Um mercado que controla, de certa forma, interfere mais diretamente nos rumos, né, do desenvolvimento da cidade, e na visão mais à esquerda é o contrário disso, né, o oposto disso. Eu vejo o seguinte, essa tentativa de se tentar simplificar e esquematizar esse assunto de esquerda e direita tem prejudicado demais o debate, né? Sim, exatamente, Álvaro. A primeira Obrigado coisa que eu faço, se vocês me permitem, humildemente, a partir do momento que eu comecei a ver esse assunto tomar proporções que redundaram em, por exemplo, impeachment e tudo, sabe o que eu fiz? Eu fui estudar, fui ler. Eu tô lendo vários autores, um dos que eu tenho
visto com certo apreço ao Norberto Bobbio, tenho lido coisas ligadas à filosofia e etc. e tal, para poder entender isso, né? Quer dizer, acho que, de um modo geral, o que eu tenho visto, eu não acho que eu seja nenhum grande especialista nisso, por isso que eu estou estudando, né? Mas o que a gente tem visto é as pessoas se dirigirem à esquerda e à direita na base do que ela acha que é direita e esquerda, como se direita e esquerda fosse um conceito como o feio e o bonito, em que cada um tem. E não é por aí, não é por aí, né? Claro. Agora, me parece o seguinte, eu acho que ligando com uma coisa que eu falei antes, eu não tenho dúvida de que o papel, no meu entender, do arquiteto urbanista seria sim um papel de esquerda. Por quê? Porque trabalhar para a diminuição da desigualdade, trabalhar para os direitos sociais e uma série de coisas, do qual o pensamento de direita ele não está concentrado nisso, pelo contrário. O que me pareceu muito claro, a crise de 2008 nos Estados Unidos mostrou que, na verdade, essa história de ser contra a presença do Estado e o mercado se regular é uma falácia, porque na hora que deu a crise mesmo, o Estado, os bancos e as instituições correram para o Estado para ele socorrer. E foi o dinheiro do Estado que socorreu as instituições. Se isso aqui no Brasil seria uma intervenção do Estado, né? Hoje em dia, na situação que está, é coisa de comunista e por aí afora. E foi o que aconteceu lá. Eu estou até me utilizando de algumas coisas que recentemente eu li do Vladimir Safatli, né? Sobre isso, quer dizer, é uma falácia essa coisa do mercado livre, essa coisa da ausência do Estado. Eu sou contra o Estado, mas na hora que eu preciso, eu quero que ele venha me socorrer. E o pensamento de esquerda é o contrário. O Estado não é Estado forte, não é isso. É o Estado para garantir o mínimo dos direitos e garantir pelo menos uma situação de maior igualdade entre as pessoas. Bom, saindo do planejamento urbano, é isso que a gente defende. E aí, Lili, pegando aquela sua fala toda, tudo que você falou sobre essa questão dos movimentos e do plano diretor, do Estatuto da Cidade, excelente. Isso aí, no meu entender, é muita matéria teórica para que talvez, quem sabe, daqui a um século seja usado. Porque não aconteceu nada. O Estatuto da Cidade não existe. Os planos diretores não funcionam. E não é só aqui em Juiz de Fora que o plano diretor não funciona. O Ministério da Cidade fez um trabalho que era um estudo, uma pesquisa sobre o comportamento dos planos diretores que foram aprovados a partir de 88 ou do Estatuto da Cidade, não sei. E o resultado era que eles não funcionam, é todo papel, né? Essa realidade que se fala muito, no período anos 60, 70, que se faziam planos diretores que ficavam nas prateleiras, eles continuam nas prateleiras. Os instrumentos do Estatuto da Cidade não são executados, não são viáveis, não se tornaram efetivos até hoje. Mas se a gente for falar dos instrumentos mais recentes, né, e aí fazendo o link aí com o planejamento estratégico e o próprio projeto urbano como um elemento de intervenção, que é uma alternativa ou é algo que possa acontecer em paralelo aí aos planos diretores e ao planejamento de mais longo prazo. Essa alternativa, né, que acontece, né, pelo menos do ponto de vista de ser realizado no plano físico da cidade, acontece muito mais, né, e muito mais rápido, porque tem uma outra lógica, né, é um outro instrumento, tem uma outra forma de agir, é muito mais atual, é muito mais imediato, e ele também está cercado de problemas. Qual que você está dizendo que é mais imediato e tudo? O projeto urbano. O projeto urbano é um instrumento de intervenção do planejamento estratégico, digamos assim. Dentro da lógica do planejamento estratégico, as cidades, né, igual o Rafael falou, tem uma visão financeira, né, assim, da cidade, uma competição entre cidades, e o planejamento estratégico quase como um marketing urbano ali, entende vocações econômicas da cidade, investe em projetos estratégicos que dão visibilidade para aquela cidade para ela se tornar mais competitiva, enfim, tentando resumir muito pouco. Isso no discurso, né, Lili? Entendeu? Quando você fala assim, que é quase que um marketing de cidade, não, é um marketing. Planejamento estratégico é marketing. Planejamento estratégico não existe. Aliás, como disse, esqueci o nome dela, que é uma geógrafa, falou assim, é uma tautologia, né? Porque todo planejamento tem que ter estratégia. Então, planejamento estratégico é apenas um nome que se deu um nome de marketing, um nome de força, para se fazer isso que você está citando. Projetos urbanos,
e para intervir na cidade. O que é Barcelona? Uma série de coisas que foi feita aí com o negócio da Olimpíada. Para quê? Para tornar uma cidade vendável, para tornar uma cidade... Para quem? Os outros exemplos que se tentou no Rio também, desastrosamente, né? Bom, eu disse no início, né, que eu ia esculhambar com o planejamento estratégico, né? Para mim não é... O problema é que nós estamos esculhambando com absolutamente todos os recursos de organização da cidade que nós temos. Eu estou tentando trazer alguma luz no fim do túnel, mas está difícil com esses meus companheiros de hoje. Eu vou ficar quieta. Eu vou dormir chorando. A gente aí tem o que a gente chama de planos estratégicos e planos diretores. Supostamente, eles são diferentes, até por uma questão aí histórica, né? Planos diretores vieram como uma primeira alternativa, depois os planos estratégicos surgiram muito por conta da experiência de Barcelona, e hoje parece que a gente não tem nenhuma coisa nem outra, porque ele quis dizer aqui que por mais estudados ou por mais bem feitos que eles sejam, talvez eles não dão certo. Dilson, no meu entender, existe um erro muito grande e esse erro foi cometido aqui em Juiz de Fora também, e eu vivi isso e sofri isso, de se confrontar plano diretor com o tal planejamento estratégico, né? Para mim são duas coisas completamente diferentes, com objetivos completamente diferentes. Veja bem, em momento nenhum se rasgou o plano diretor de Barcelona, em momento nenhum se rasgou o plano diretor de Curitiba e foram feitos planos estratégicos. Plano estratégico, para mim, é quase que um plano de governo. Olha, eu quero fazer tal coisa. A tentativa de rasgar o plano diretor, como por exemplo aconteceu aqui, a tentativa de colocar uma coisa contra a outra foi de uma estupidez e de uma burrice sem tamanho. Porque os exemplos da onde se buscava, e no caso aqui não fugiu, né? Inclusive até trouxeram os catalões aqui como eles não rasgaram o plano diretor deles. E o cara, e a nego aqui, aquela história de ouvir o galo cantar e não sabe aonde, né? Ah, não, ó, acabou o plano diretor, agora o negócio é plano estratégico. Acabou o cacete. Eu usei essa frase várias vezes, inclusive com o próprio patrocinador do plano estratégico em Juiz de Fora. Numa tentativa minha, talvez até tola de simplificar demais, eu dizia o seguinte: olha só, o plano estratégico diz o que eu quero fazer. O plano diretor diz aonde é possível, aonde é melhor. Então, não existe essa coisa do plano estratégico, que é, eu quero uma cidade assim, uma cidade aqui, devemos atrair empresas, vamos ter uma cidade, no caso de Juiz de Fora, né? Uma cidade educadora. O que é a cidade educadora? Atrair o setor do ensino como sendo um grande propulsor do desenvolvimento da cidade. Aliás, com plano ou sem plano, isso acabou acontecendo, né? Ok. E o que isso tem a ver com o território? Por que isso elimina o plano diretor? O plano diretor, onde diz que tais e tais atividades são mais adequadas em função de um estudo profundo do território, da questão ambiental, etc. e tal, um controle do adensamento excessivo, a questão da mobilidade, tudo. O que há de conflito com você entender que nós devemos trabalhar para que determinados setores sejam fortalecidos, porque isso vai ajudar o desenvolvimento da cidade? Não tem nada uma coisa com a outra. Esse confronto entre planejamento estratégico e plano diretor, ele atendeu ao que estava por trás, ou à frente, né? À frente, das intenções de quem defendia plano estratégico, que era destruir com qualquer tipo de regulação urbana, alegando que a regulação urbana é que, como eles gostam de dizer, engessava a cidade, tá entendendo? Isso era falso. Na verdade, o que se queria era destruir qualquer tipo de regulação para que o capital imobiliário pudesse ir para onde ele quisesse, sobre a alegação de que estava num novo momento, que era o plano de estratégia, etc. É nesse ponto que eu faço a minha séria crítica ao plano estratégico. Se ele for honesto, se for realmente um plano com boas intenções, ele convive
e tem que conviver com o plano diretor. Eu tenho que entender que para eu ter uma cidade educativa, uma cidade criativa, ela tem que ser uma cidade com bons espaços públicos, uma cidade equilibrada, com um meio ambiente respeitável e com uma população que não tenha uma desigualdade muito grande, porque sabemos muito bem que a violência urbana ela está totalmente ligada à questão da desigualdade. Quem entende um planejamento estratégico da maneira correta e honesta, que é ter uma cidade melhor através de projetos interessantes, de você enxergar as potencialidades dessa sociedade, ele entende também que é necessário que haja a regulação urbana e haja o plano diretor e os instrumentos do plano diretor. Só pontuar uma coisa rápida também. O projeto urbano, na verdade, ele não é um instrumento de intervenção exclusivo do planejamento estratégico, né? Mas ele foi usado, digamos assim, como uma forma rápida de você alterar uma realidade com intervenções pontuais, e isso pode sim ser apropriado, né, digamos assim, cooptado aí por uma gestão que está pensando a cidade de uma maneira financeira, assim, né? Agora, ele também o projeto urbano é sim um elemento de intervenção física, né, na cidade, de curto prazo, né, diferentemente aí do planejamento, que faz constar também de planos diretores, né, assim, de detalhamentos posteriores aí de planos diretores e tal. Então, só para reforçar que ele não é um instrumento exclusivo do plano estratégico, você pode associar uma coisa a outra como se o projeto urbano fosse um problema. Não sei se eu cheguei a dar essa interpretação, não é isso que eu quero dizer. Se o plano diretor não prevesse, né? Isso, projeto. Ele prevê, né? Mas aí, Lili, entra um pouco no meu ponto de vista, do sentido do que os patrocinadores dos planos estratégicos logo enxergaram no quê? Opa, sim, esse instrumento é do cacete para eu fazer o que exatamente, eu quero, que é valorizar determinados lugares para ganhar muito dinheiro. Igual a temática, a princesinha dos olhos agora é o meio ambiente, né? Sustentabilidade, meio ambiente como a chave da vez. Smart Cities agora, né? A questão da tecnologia também. Smart City é outra cascata, né? Discordo, sinto discordar, mas vamos lá. É cascata porque ela está sendo usada da mesma maneira como se usou o planejamento estratégico. Não é que a cidade inteligente é necessariamente o erro. O problema é a forma como ela é utilizada. Mas sempre é, né, Lili? Mas sempre é. Primeiro o seguinte, o smart, né, tudo bem, vocês conhecem muito mais a língua inglesa do que eu, né? Mas smart é esperto, né? Quer dizer... Espertalhão, na sua opinião. Eu até acredito que quem cunhou esse termo foi com boa intenção, mas na hora que você traduz para o português, esperto, a gente sabe muito bem o que quer dizer. Malandro. Nossa, eu pensei a mesma coisa. Bom, a gente está falando aqui muito do interesse do capital, de interesses políticos, mas tem também o lado da participação popular nessa história. Até que ponto essa participação popular ela consegue melhorar a cidade, influir nas ações que, seja políticos, seja o capital, intervém no espaço construído? E como é que a gente, enquanto o mediador dessa coisa toda, né, entre política, economia, sociedade, como é que a gente entra aí, hoje em dia, falando aí de cidade propriamente real, né? Essa questão da participação, ela entra mais aí para dar essa tônica de uma mudança na última década aí, do entendimento de uma participação que transcende a questão consultiva. Estamos propondo isso, e passa, de certa forma, a tentar dar algumas ferramentas de decisão para a população, né? E aí entra aí, inclusive na reformulação aqui do nosso plano local, entra a questão do plano diretor participativo que está lá no Estatuto da Cidade, que é uma coisa conquistada aí nos últimos tempos, né? Isso mudou um pouco a forma de se fazer. Você viu essa transição, assim, Álvaro? Você conseguiu ver clara essa transição, assim, de uma mudança dessa postura participativa, não? Não, porque eu não vi transição nenhuma. Agora quem vai tomar esporro é você, Rafael. Agora o romântico é você, achar que a participação... A fala do Rafa caiu um pouco na sua, né? Ele disse assim, como se o Estatuto da Cidade estivesse funcionando. Exatamente. Ele está. Vocês já confirmaram o que eu disse há muito tempo. Olha só, eu fiz a pergunta certa. Está funcionando ou não está funcionando a participação popular, Álvaro? Eu concordo com a Lili que dá um cash. Mas dá um cash pra gente, se a gente tiver a fim de se aprofundar, onde a gente buscar que isso aí seja
coisa mais efetiva. Agora, no âmbito da nossa discussão aqui, eu acho que é muito simples, é muito rápido, porque simplesmente não existe. Não funciona. Não funciona, é uma falácia também. Não vou ser tão Joaquim Guedes assim, né? Existe a necessidade de um tempo para se exercitar isso. Veja bem, depois de 88 e depois do Estatuto da Cidade, 9 ou 10 entre 10 documentos que falam, não só de planejamento urbano, falam de participação. Né? Agora, ninguém fala como é que faz, porque não existe. Como é que se faz a participação? Ninguém sabe. E aí, muito rapidamente, nós, nesse processo do plano diretor, nós tivemos que inventar. E eu tenho sérias dúvidas se nós tivemos sucesso nisso. Na verdade, eu tenho certeza que não, entendeu? Tá, agora, não que nós não tivéssemos tentado, não que não quisesse fazer. Mas claro que não deu certo. Claro que é uma falácia, não tem participação. Não no sentido efetivo, porque a gente não sabe como fazer, não sabe como ouvir as pessoas. Entendeu? Eu conversei com uma pessoa que ele trabalhou muitos anos no Ministério do Planejamento, em Brasília, e ele falou um negócio que eu nunca tinha pensado. Falou, sabe o que devia fazer? Devia contratar uma empresa muito séria e muito competente de pesquisa de opinião, e fazer uma pesquisa na cidade, entendeu? Para você saber o que as pessoas pensam. Porque nós, arquitetos, ou seja quem for, nós não sabemos perguntar. O cara que é especializado talvez saiba, né? Fazer uma pesquisa. Então você não tem que ficar fazendo aquelas reuniões infindáveis e infrutíferas que vai meia dúzia de pessoas e tudo. Manda fazer profissionalmente uma pesquisa que vai entender. E aí nós vamos, lendo a pesquisa, entender o que a população pensa. E aí tem uma coisa interessante também, se a gente pega então essa população que é menos assistida, tem um problema também deles não saberem que eles sofrem um determinado problema. Eles já estão tão acostumados de uma maneira de lidar assim com um caminhão do lixo que não passa mesmo, é isso aí, que isso para eles são coisas inalcançáveis. Então assim, entra um pouco também que o processo envolve também uma estratégia de capacitação dessa população, né? Que é um processo longo e demorado, né? Que quando você capacita, os problemas já mudaram. Você capacita, né? Capacitar quem? Porque quem falou que nós estamos capacitados? Quem falou que sim, está capacitada, tá entendendo? Porque é o seguinte, a gente sabe muito bem que eles não sabem muito direito, né, no negócio, porque a gente tem essa experiência de ter conversado com eles. Mas a gente não conversou com a elite, até porque eles não vão, né? Você marca uma reunião e não vão. Os arquitetos não vão, né? Os arquitetos não, exatamente. Então é o seguinte, quem falou que eles também estão capacitados, né? Eu coordenei aquele projeto do Habitat Brasil, né, de urbanização de áreas, que vem do Favela Bairro, tudo. Vocês lembram? Sempre tinha um componente do trabalho social, né, no meio do negócio. Então era isso, aí você tinha que fazer o trabalho social e tinha sempre aquela coisa da educação ambiental. Né? Então, as pessoas lá, eles precisam ter uma educação ambiental para não jogar lixo na rua e tal. E aí, essa geógrafa, que eu estou esquecendo o nome, ela fez uma que foi do cacete. Ela falou o seguinte, lá no bairro onde eu moro, que é de classe média, passa o lixo todo dia. Lá na favela tem que ter educação ambiental para não jogar lixo na rua. Né? Ótimo. O rico pode ser ignorante. Tem umas palavras que estão na moda agora, né? Que é o empoderamento, né? Que é... Isso é coisa de homem machista que não quer. Não, mas isso a gente leva mais. Caraca, Lili. Tô brincando, gente. Ganha no âmbito nosso lá do permeabilidade, né? 10 entre 10 alunos falam essa palavra. Conexão. Conectar é um paradigma, né? É uma premissa. Tem que conectar. Se não conectar, não tá funcionando. Porque antes tinha um a priori, a posteriori, que eram palavras também muito boas pra usar. De certa forma, a gente não tá afinado a construir esse diálogo e entender o outro prisma dos problemas. E isso diz respeito a quais ferramentas, de fato, a gente tá usando para planejar e fazer cidade, né? Então, aí a gente já entra meio que no próximo tópico aí, que é bem o que está surgindo aí de experiências e que, de certa forma, indicam pra gente uma forma de fazer planejamento que ela é mais pulverizada, talvez, uma nova palavra, hein? Pulverizada. Isso aí, na verdade, você está procurando governança, é a palavra da vez. A
minha mente aqui tá navegando em várias coisas, assim. A gente falou de tantos assuntos, assim, são tão complexos, né? A gente tá falando aqui de política, de capital, governos, vontade política, capital sobre a cidade, mas tem também, que eu acho que talvez tome mais conta aí do tecido urbano, seja a construção informal, que os arquitetos realmente não participam da construção da cidade efetivamente. A gente que estuda arquitetura, estuda urbanismo, vê os indicadores urbanos e tudo mais, e a gente fica perdido aqui em falar que, que a cidade tem que ser assim, a cidade tem que ser assado, que, cara, a gente não tem controle de nada, é muito complicado, né, uma profissão é quase desesperançosa nesse sentido, né, da gente ver que vários atores influem na produção do espaço urbano, e aí o urbanista tá completamente, segue tiroteio completamente, literalmente. E aí eu acho que isso cabe também numa questão da educação, de que talvez não só a gente tem que balizar por um entendimento técnico, mas também quase um direcionamento sociológico da coisa, de entender que há populações necessitadas de um melhor ordenamento da sua vida urbana, né, de, sei lá, seja de pegar ônibus, seja de jogar lixo na rua, e até mesmo de saber que a calçada dele tá uma merda, que ele não consegue andar pela calçada, senão ele vai tropeçar e, sei lá, quebrar o pé. A gente vive em cego tiroteio, acho que era meio que o resumo do meu desabafo aí, pronto. Olha só, Dilson, eu me lembrei de um fato recente e que eu acho que pode ilustrar muito. Teve uma pessoa, eu não vou lembrar, me desculpe, não vou lembrar o nome. Foi secretária, o que corresponde a secretária de Atividade Urbana em Belo Horizonte, tudo. Hoje ela está trabalhando como consultora, em suma. Aquela história do, não sei se já conversaram um pouco sobre isso, do alvará na hora, né? Quer dizer, você simplesmente não aprova o projeto. Eles vão lá, eles te dão um alvará para você construir. Isso aí é lógico. De repente dá um cast sobre isso, mas o fato é o seguinte, que isso me levou a uma outra expressão também, né, o tal do pensar fora da caixa, né? Que é o seguinte, ela explicando o assunto, ela falou o seguinte, quando começou esse assunto do alvará na hora, a primeira reação, lógico, das pessoas, principalmente da prefeitura, é, mas peraí, assim nós não vamos perder o controle. Aí ela falou o seguinte, segundo alguns levantamentos aqui em Belo Horizonte, 80% da cidade está desregulada, não tem aprovação. Não. Então, veja bem, eu sinto muito, mas você já não tem controle. Exatamente. Aí que eu acho que o raciocínio tem que ser, e aí a gente extrapolar para uma série de coisas, acho até que pode ser um cast legal, quer dizer, raciocinar fora da caixa, começar a olhar sobre um outro ponto de vista. E que talvez nós não estejamos fazendo isso no planejamento. Porque na hora que a gente continua falando sobre zoneamento, sobre tudo, será que ainda é isso? Será que não tem que olhar de uma outra maneira, né? Nós aqui estamos falando, será que nós não teríamos que já estar começando a raciocinar de uma outra maneira, né? Eu me lembro, porque esse assunto de você não aprovar projeto, eu me lembro desse assunto quando eu era estudante, mas era assim, era aquela coisa utópica, né? Do tipo assim, sabe? Eu ouvi dizer que lá na Dinamarca é assim, entendeu? E a gente ficava, nossa senhora, será que um dia nós vamos chegar lá? Então a gente precisa talvez começar a pensar de outra forma. Tem um texto da Françoise Choé, que acho que é a Nova Babel, né? Que ela fala que, na verdade, essa cidade do século XXI, a gente tem que dar outro nome para isso, que não é a cidade. Não é polis, é justamente uma série de coisas que vão acontecendo, aí tá um pouco nessa sua fala, né, dessa coisa meio desastrosa, né, o cara que anda e tropeça, meio quase que voltando a criar uma imagem de uma figura de uma pessoa, errantes, né, somos todos errantes no espaço, né, tanto como a cidadãos vivendo na cidade, dando voltas malucas, ficando 40, 50 minutos do carro para andar 300, 400 metros, e também uma visão de planejamento, né. Na verdade, a gente tem que partir de um novo paradigma de que a gente não está mais buscando ordenar as coisas, mas talvez lidar com essa desordem ou aparente desordem como uma nova ordem, né? Entender isso como uma nova ordem vai fazer com que a gente repense as ferramentas de planejamento. Aí eu me lembro muito bem do trabalho que eu desenvolvi lá na Federal, lá no CPS, que a gente fez as visitas às AEs, né, de Juiz de Fora e tal. E eu me lembro de chegar nos espaços assim, a gente se via nu.
naquele espaço, assim. Não tem ferramenta, né? Primeiro, não existe quadra, não existe rua, não existe... Né, existe um aglomerado de pessoas morando no espaço. Então, que ferramenta que se aprende, né, toda lá na faculdade, não a quadra, a rua, a calçada, que nessas áreas não existem, né? E quiçá a legislação e padrão construtivo, fórmulas de Blondel para escada, fórmulas de cálculo de diâmetro, né, que baboseiras são essas. Entra com a questão do alvará na hora, né? Então, realmente, talvez esse processo a gente tem que virar ele do avesso, né? E mudar a forma de monitorar essas coisas. Não é, acho que tem monitorar como um efeito de fiscalização, mas monitorar como o mundo digital faz com a gente hoje. A gente está navegando, nossas coisas estão sendo observadas, algum dia vão fazer alguma coisa com esses nossos dados, né? Talvez vão influenciar no meu voto, ou me influenciar numa determinada compra. Será que não é um pouco isso que o planejamento tem que fazer? Observar, para em algum momento fazer alguma coisa. É o seguinte, você quer ver uma coisa? Quando você anda por os bairros aí, não precisa ser nenhuma ex, não tem afastamento frontal. Ninguém respeita afastamento frontal. E a minha pergunta não é o que normalmente, raciocinando do nosso jeito, seria assim, mas que absurdo, não tem fiscalização e tudo. A minha pergunta é, para que o afastamento frontal? Para que ele serve? Eu tenho um veredicto meu, né, observando esses bairros. Não serve para nada, porque eles não praticam. E é o que a população apropria os espaços, né? Nessa hora, a gente se fixa num negócio lá do não sei aonde, né? Porque da onde nasceu o afastamento de 3 metros? Será que alguém sabe? Que o gabarito é 2 vezes a altura né? 2 vezes a distância do afastamento. Não, tem uma lógica, né? Vem lá do centro. Esse aí da relação altura com largura, um indício eu tenho que vem lá depois do incêndio e terremoto de Lisboa, né? Eles criaram, só que era 1 para 1 na nova regulação, né? De Portugal. Era uma tentativa de, tudo bem, e tem a ver. Eu consigo entender isso, uma explicação que tem a ver de você, é um ambiente, né, urbano, né? Quer dizer, que as edificações devem ter uma altura proporcional à largura da via. Agora, o afastamento eu não sei para quê. E a gente continua se fixando nessa história, né? Quer dizer, esses bairros da periferia, todos eles são baixos, né? São casas, no máximo sobrado e tudo, né? Para que você tem que afastar? Não afasta. Agora, o fato é que eles não afastam. Estão lá, a revelia nossa. E a gente continua raciocinando, voltando à história do raciocinar fora da caixa. Será que precisa disso? Lili, será que precisa disso? Eu não sei mais nada. Sabe de nada, Sabe de nada. Nada, sei. Não vou dormir tão bem hoje, mas estou brincando. É isso aí mesmo. Eu não tenho resposta para isso, não. Nós estamos aqui tentando, graças a Deus, né? Refletindo. Não tenho a menor pretensão de conseguir responder absolutamente nada. Talvez, assim, a gente conseguir identificar uma base a partir da qual a gente possa negar, já é um bom começo, entendeu? Então, assim, que bom que existe o planejamento que não serve para nada, para a gente partir dele para uma outra coisa, entendeu? Então, assim, uma quebra de paradigma que seja, né? Então, todos os nossos instrumentos não funcionam. Ótimo, vamos partir deles para qualquer outra coisa, né? Nós já sabemos o que não funciona, né? Quem sabe coisa que funciona. Então, vou usar mais uma palavra da moda. É a crise do planejamento. É a crise do planejamento, de fato. Sim, né? claro. É a crise da cidade, né? Eu acho que mais da crise do planejamento é a crise da profissão, eu acho. Toda a crise, né? Pegar lá do Thomas Kuhn, lá, né? A questão de mudança de visões do mundo tá virando de uma das estruturas científicas, né? Lá. Do que a gente olha e julga como certo ou errado, bom ou ruim, né? Essas coisas mudam ao longo do tempo, né? Antes a gente fumava cigarro dentro do ônibus, né? Hoje em dia, se o cara andar na calçada fumando, é capaz de levar uma pedrada na cabeça. É isso mesmo. Então, gente, pra encerrar aí, eu vou pedir pra que vocês falem suas dicas de hoje. Álvaro, você tá com essa dica aí? Quer começar como convidado? Eu acho que tem a ver porque, conforme a gente conversou um pouco, eu não consigo dissociar o nosso trabalho, né, como arquiteto urbanista, da sociedade. E como eu disse para vocês, então eu acabei de ler
o Só Mais Um Esforço, do Vladimir Safatli, né? Eu recomendo todo mundo a ler, porque ele faz, para poder embasar toda a proposta dele, né, o que ele tem a dizer, ele faz um histórico que vem desse período neoliberal e tudo e tal, de final do século passado, que eu acho muito interessante, é muito, muito legal, muito ilustrativo. E emendando com ele, eu estou aí no meio da leitura, né, do livro do Rui Braga, A Rebeldia do Precariado, e é um negócio legal também. Fala sobre uma série de questões que estão ligadas nas últimas décadas, faz análise sobre Portugal, África do Sul e no Brasil. Muito legal para começar a querer entender o que está acontecendo aqui nesse país. Rafa, quer dar sua dica? Quero. A minha dica vai então de encontro ao último ponto da pauta que a gente não conseguiu fazer. É um vídeo lá do Ciro Pirondi, né, da Escola da Cidade, falando um pouco sobre o ensino da arquitetura ou a crise silenciosa, né? Ele fala um pouco da história do surgimento da Escola da Cidade. É interessante que ao mesmo tempo a Escola da Cidade muita gente vê como uma faculdade da elite paulistana, né, que pode pagar uma mensalidade caríssima, etc e tal, mas ali eles estão discutindo muito sobre esse papel de passividade dos alunos e o que isso reflete na formação. Então é um vídeo, é uma palestra que ele dá lendo o texto de fundação da Escola da Cidade, falando um pouco sobre ensino de arquitetura. É umas 2 horas de palestra. Aí o link a gente deixa no post aí. Lili, sua vez. Além do Rivotril, é um outro tipo de Rivotril que eu vou indicar hoje, que é um livro do Murilo Mendes, Poliedro, uma reunião de títulos de prosa dele, não é poesia, são prosas e tal, mas é fantástico. O Murilo Mendes é um poeta juiz-forano, e essa obra teve uma reedição recente da Companhia das Letras, e tá linda, assim, a formatação dela, e eu tô querendo sugerir coisas leves e lindas pra gente tentar dormir melhorzinho. Então eu acho que o... Oi? Magoei? Não. Não, é porque ele me faz bem mesmo, quando eu chego cansada em casa e tal, depois de um dia de reflexão. É muito bom, ele é muito irônico, ele é divertido, assim, ele é genial, vale a pena, assim, é uma leitura super leve. Ele pega palavras e tipo assim, a zebra, aí ele faz um texto só sobre a zebra, assim, sabe? É fantástico, é muito legal. Pega a lâmpada e fala da lâmpada e tal, sabe? E ele é irônico, né? Ele é muito inteligente. Então vale a pena, você continua assim, absorvendo coisas inteligentes, mas com leveza. A minha dica hoje vai ser um livro da Raquel Ronick para fomentar a discussão. É um livro que fala especificamente de São Paulo, mas, cara, se acontece em São Paulo, acontece também em qualquer outra cidade brasileira. O livro é Raquel Ronick, Territórios em Conflito, São Paulo, Espaço, História e Política. E ele dá um retrato da metrópole São Paulo, das suas várias problemáticas, que a gente tá vendo aqui que não encerra a discussão, mas continua uma discussão a respeito da cidade contemporânea, da sua produção, seus conflitos e quem sai ganhando e quem sai perdendo. A editora é a 3 Estrelas e é fácil de achar. É isso. Galera, então a gente pode terminar por aqui. Agradecer muito ao Álvaro por contribuir aí pelo seu tempo e suas palavras aí para essa discussão. Álvaro, obrigado e espero que vocês voltem mais vezes aqui. Olha, obrigado aí a vocês, quer dizer, a gente é colega, né, e eu estou muito satisfeito, eu acho que isso aí é um trabalho bacana, você está me falando em 48º, né, pô, que legal, que fôlego. E tô aí, você sabe, a Lili sabe muito bem, né, me chamar pra falar é pintinho no lixo, né? Legal, só falta um... O que você toca mesmo de samba, Álvaro? Só falta um... Cavaco, né? O cavaquinho. Só falta um cavaquinho. Lili, obrigado. Rafa, obrigado. Obrigada a vocês, esteve ótimo, muito bom. Obrigado de nada. Obrigada de nada. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um cast pra vocês e tchau pra vocês. Valeu. Porque às vezes vai picar um pouquinho, mas ele deslancha, entendeu? A não ser que você de fato não entenda, porque às vezes pica só pra você, mas não tá picando no original. Se de fato você perder o entendimento, aí você fala, entendeu? Senão pode ser que não seja uma coisa tão problemática pra edição, entendeu? Nós já estamos acostumados também, né? Mesmo sem pergunta a gente responde, né? É verdade. Se ninguém falar nada, a gente começa a falar. Fala de qualquer jeito. Isso tudo depois é editado, né? Isso, editado. As bobagens que você fala, nós vamos deixar porque é pra isso que você tá aqui.
já que a gente não tem uma solução aqui e todos saindo chorando, vamos pra dicas então, né? Porque é o que melhor que a gente tem que fazer. Quem quer começar com a dica? Eu vou indicar um Rivotril para o pessoal dormir tranquilo. Eu acho que é a dica do dia. Preciso de receita, né? Mas funciona. Rivotril de 20 miligramas. Boa dica, boa dica.